Hoje com o pastor Joseph Prince. Vamos para Hebreus 12, mas alguém pode dizer, pastor Prince, esta escritura aqui, eu sei, fala da graça de Deus, mas não está falando sobre a lei e a graça. Obrigado por mencionar isso, ok? Falamos sobre o verso 17, ok? Verso 17. Sabe o que vem depois dele? Verso 18. E o verso 18 diz assim: porque não chegastes ao monte, de repente fala do Monte Sinai, e diz palpável, era palpável, podia tocar na montanha. E a montanha estava acesa em fogo, e a escuridão e as trevas, não chegastes à escuridão e às trevas, e a palavra trevas aqui é a mesma palavra que a palavra trevas em termos de depressão. Amém. Trevas. Deus disse a Moisés, no momento que o povo disse a Deus, a Moisés, tudo que Deus mandar faremos. Deus disse a Moisés, eu venho a você numa densa nuvem. Uma nuvem que dificulta a vista. E depois diz que Deus desceu ao Monte Sinai para dar os 10 mandamentos, que houve trevas, houve fogo, como tinha trevas e fogo ao mesmo tempo. Sim! Assim como a lua no eclipse fica vermelha, mas não ilumina. E eu vi isso e tirei fotos dela. Para ver o eclipse tinha que estar acordado. Todos dormiram, eu fiquei acordado. Para orar por você. Não, só estou brincando. Eu queria ver esse fenômeno. Foi incrível. Como o lago de fogo vai ser um lugar de trevas, você não vai estar lá. Se eu for para o inferno, sabe o que eu vou fazer? Sabe? Eu vou fazer novas amizades e também meus amigos vão estar lá. É o que você pensa. Não vai dar para ver ninguém ao seu redor. É um lugar de densas trevas, a Bíblia diz. Mas tem fogo. É interessante que quando Jesus foi transfigurado no Monte da Transfiguração, Pedro, João e Tiago estavam lá. A Bíblia diz que uma nuvem brilhante veio sobre ele. Onde Jesus está não existe densas trevas, mas sempre brilho. E as trevas no Monte Sinai é a mesma palavra que fala que nos últimos dias, esses dias que nós estamos vivendo, densas trevas cobrirão a terra. Mas o Senhor surgirá sobre ti. Mesma palavra. Densas trevas. Por isso as pessoas se matam. Essas trevas vêm à sua mente. Ninguém se mata quando estão alegres, felizes. Trevas estão chegando densas. Trevas. Mas o Senhor virá sobre ti. Sua glória será vista sobre ti. Amém? Você está aprendendo? Isso te ajuda? Ok, vamos ver o texto de novo. 7 coisas sobre essa montanha. Chamas, trevas, escuridão e tempestade. E o som das palavras, os 10 mandamentos. Tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito. Disseram, Moisés, tu falas com Deus. Não deixa Deus falar conosco. Deixe-me falar isso, ok? Se você está sob a lei, dentro do seu coração, e eu já passei por isso porque eu pensei que eu tinha cometido pecado imperdoável, eu tentava de tudo para cumprir a lei de Deus quando eu era um adolescente, eu tentei o máximo de forma tal que eu até sentia que Deus tinha já me abandonado, eu tinha cometido aquele pecado que falam que é imperdoável e Deus agora estava me punindo por isso. Eu andava por essas ruas aqui com a Bíblia tão grande que podia matar um jumento e eu evangelizava as pessoas querendo que eles fossem salvos e alguns foram salvos. Para que Deus pudesse ver isso, aquelas pessoas no céu, e se lembrar de mim no inferno. Eu realmente cria que estava indo para o inferno. Baseado nos livros que eu estava lendo, não tinha como viver a vida cristã com aquela santidade que eles falavam. E eu pensei assim, é isso aí, eu vou servir a Deus e vou fazer com que ele se sinta culpado, sabe? Por me mandar para o inferno. Então eu fiz desse jeito. Eu estava buscando a graça e Deus estava preparando o vaso para ministrar para vocês. Amém? E eu realmente senti trevas. Senti escuridão. Me senti como que a palavra de Deus, que em vez de me encorajar, ela estava me acusando e tudo que eu podia ver era trevas, eu vi escuridão. Essas palavras não se devem falar. Eu negligenciei a Bíblia. Não lia mais. Essa é a experiência de alguém que está sob a lei. Talvez você está assistindo isso e é a sua experiência. Não é o que Deus tem para você. Amém. Olha o que vai falar aqui sobre Moisés. Diz assim, não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Diz que até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Se um animal tocasse naquele monte, seria apedrejado.
O espetáculo era tão terrível que até Moisés, o melhor, o homem mais humilde da terra, disse: estou apavorado e trêmulo. Não se achegará à montanha. Começa assim: não se aproximará da montanha. Olha bem, não aproximarás da montanha, nem tocá-la. Chamas, trevas, escuridão, tempestade, soar da trombeta e som das palavras que não queriam ouvir. Olha o outro monte. Mas vocês chegaram ao Monte Sião. Ei, Monte Sião, aprendemos a semana passada que Deus disse que Ele escolheu o Monte Sião. O Monte Sião representa a graça. Foi naquela montanha que o sacrifício foi oferecido. Amém? Essa montanha foi a qual Deus disse que Ele escolheu para que seja sua habitação para sempre. Amém? Foi nessa montanha que vimos o sacrifício. Foi colocado no altar do sacrifício, no Monte Sião. Amém? É o lugar onde Deus disse que vai vestir o pobre. Amém? E também disse que vai cobrir os santos com justiça. É um lugar de provisão. Amém? Onde a confiança e os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, estabelecidos para sempre. Chega de Monte Sinai. Vamos às características do Monte Sião. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Então, não é a Jerusalém da terra, Jerusalém, mas a Jerusalém celestial. Não diz vieste ao Monte Sião que pode ser tocado. Porque não pode tocar no Monte Sião. Estamos agora no Monte Sião e não pode ser tocado. Olha bem o mundo. Se você vê e tocar é real. Se não pode ver nem tocar não é real. Mas o jeito de Deus é o oposto. O que você não vê é eterno. Como anjos ao nosso redor são eternos. Amém. Sua cadeira pode tocar? É temporária. O seu corpo pode tocar? É temporário. Não se preocupe, você vai ter um corpo novo. Amém, quando Jesus voltar. Amém? O seu espírito não pode ver, é eterno. O seu espírito. Então aquilo que é invisível não é irreal, mas sim mais real. Amém, se posso falar assim. Então, chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, e aos milhares e milhares de anjos. Não lemos isso sobre o Monte Sinai. Deus estava lá, estava lá. Deus mudou de montanha. Pastores, líderes, vamos mudar de montanha. Pega o seu púlpito do Monte Sinai para o Monte Sião. De pregar aquilo que Deus quer, o que Deus quer, o que Deus quer, para o que Deus dá, para o que Ele dá, para a sua graça, para o seu derramar. Tem que ter habilidade para pregar isso. Precisa do Espírito Santo para isso. Uma inteligência espiritual para pregar isso. Precisa de discernimento. Uma sabedoria raceda, uma sabedoria da graça para pregar isso. Por quê? Pregar não faça isso e aquilo, qualquer um pode fazer. Mas pregar e revelar a amabilidade de Cristo. Porque a graça não é natural. Precisamos do Espírito Santo. Temos que mudar os nossos púlpitos do Monte Sinai para o Monte Sião. Mudar nossas famílias do Monte Sinai para o Monte Sião. Fala com eles sobre isso e saiba que nós representamos Deus o Pai para os nossos filhos. Por isso demonstre sempre o amor por eles. Não comprando presentes para eles o tempo todo. Ok? Porque presente pode ser um substituto para a sua presença. E é o que eles querem. E aqui diz: tem milhares e milhares de anjos ali, grande quantidade, no Monte Sião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Homens justos aperfeiçoados. A Jesus, mediador de uma nova aliança. E ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, vamos olhar a esta comparação que fizemos para te ajudar a entender um pouco mais. Monte Sinai. As letras estão mais escuras porque são trevas. O Monte Sião sempre brilha. Ok? Agora você precisa então ir para o Monte Sião. Deus não quer que você volte para o Monte Sinai. Tem 7 coisas sobre o Monte Sinai que nós lemos. Ok? E também 7 coisas sobre o Monte Sião, cidade de Deus, Jerusalém. Os milhares de anjos. A igreja dos primogênitos. Deus que nos justifica. Ok? Deus, o juiz de todos, que nos aperfeiçoou, o homem justo está ali. Todos os que já morreram, Davi, Elias, estão todos ali. Amém? Jesus, o mediador. O sangue da expiação que fala melhor coisas. Amém? 7 coisas. Amém? Tudo isso para nós. Tudo no Monte Sião é para o nosso bem. Tudo coopera para nós. Tudo é por nós. Tudo é luz. Tudo ali é glorioso. Tudo no Monte Sião é bom.
E tudo coopera para nós. Hey, hey! Tudo é por nós. Enquanto no Monte Sinai tudo é contra nós. Tudo contra nós. E olha como termina este capítulo aqui. A Jesus, o mediador de uma nova aliança. Jesus está ali no Monte Sião, mediador de uma nova aliança. Diga nova aliança. E ao sangue aspergido, o sangue de Jesus, aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel. Quando Caim o matou, o seu sangue clamou a Deus da terra. O seu sangue pedia vingança, vingança, vingança. O sangue de Jesus, que é o sangue da aspersão, clamou por misericórdia, pediu graça e pediu perdão. Amém. É o sangue que fala melhor do que o sangue de Abel. Amém? Você está me ouvindo? Você está aprendendo? Eu sinto a graça de Deus aumentando cada vez mais. Mas fique assim, permaneça na graça, vire as costas completamente para o Monte Sinai. Vá em frente, você foi chamado para ir ao Monte Sião, essa montanha, não para aquela montanha, mas para essa montanha. Não permita que ninguém te leve de volta. Mesmo que o ensinamento pareça bom, pareça correto. Cuidado com isso. Não é uma montanha palpável que pode tocar. Todo mundo quer isso, quer ver algo e também acreditar em algo que eles possam tocar, eles possam sentir. Não, isso não é a graça. A graça é invisível. Sim, a vemos pela fé. Por Jesus, invisível não é irreal. É mais real. É eterno. O que podemos ver é temporário. Certo? Você está entendendo? Olha o que lemos. O sangue que fala melhor. E termina com advertência. Quero terminar onde o Espírito Santo terminou, uma advertência. O sangue que fala o quê? Fala melhor. O sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel. Por que fala melhor? Fala de perdão, da graça, da misericórdia, de cura, paz, shalom. Amém? Bem-estar da família, aleluia. Paz de espírito, provisões, amém, bênçãos. Fala melhor, é o que a Bíblia diz. Fala melhor, de coisas melhores. Vede que não rejeiteis ao que fala. O quê? Ao que fala. O contexto está claro, a advertência é essa. Não rejeite a voz da graça. Não rejeite a voz da graça. É possível, então, rejeitar a voz da graça? Pode crer. Nada irrita. Nada levanta a ira dos religiosos e a sua ira mais do que a graça. Uau! E a santidade? Amém! É como se os fariseus ainda existissem. Não neste tom às vezes, mas os ensinamentos podem ser assim. Dizem que a graça é básico. Mas na verdade a lei é básica porque Israel, quando era népios, Israel era criança, Deus o colocou sob a lei. Quando Jesus veio, nos deu a condição de filhos. Como podemos inverter tudo isso, eu não sei. É um pensamento maligno que veio do inferno. O diabo pode ter sabedoria, mas é corrompida. E é isso que eles falam. Se você prega graça, cuidado com este pastor. Como chegamos a este nível? O contexto aqui compara a graça e a lei. E depois vem a advertência. Não rejeite a graça. Não rejeite a voz da graça. Essa voz que fala, fala do céu. Por que se não escaparam, falando de Israel? Aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é do céu. Ou seja, escute, quando a lei foi dada por Deus, Deus falou. Quando Deus falou sobre a lei, falou no Monte Sinai. Mas quando a graça foi falada, Deus fala da graça agora, Ele fala desde os céus. Não rejeite isso. Os que rejeitaram a lei, quando Deus falou na terra, pereceram. Depois de estar sob a lei, é melhor cumprir a lei. Se a rejeitar, perecerá. Mas olha bem, hoje, aqueles que rejeitam a graça, muito mais.
A Bíblia diz, não rejeite a graça. O problema hoje, na igreja, e se eu tiver que explicar por que as pessoas estão com problemas, não conseguem receber cura, não estão conseguindo receber as vitórias, eu diria, olha onde eles caíram da graça. E outros vão dizer, olha onde eles pecaram. Eu diria, olha onde eles caíram da graça. É o que eu diria. Muito antes do seu filho se tornar rebelde, ele caiu da graça. O jeito de conquistá-lo é colocar graça na sua vida. Senão ele vai apanhar muito. Mas Deus vai dar graça a ele. O filho pródigo voltou e encontrou a graça. Não ore muito rápido para que ele saia do chiqueiro. A pior coisa para o filho pródigo é dar comida no chiqueiro. O chiqueiro é Deus tratando, disciplinando, o treinando e o fez voltar à graça, onde há comida bem melhor. Alguns não sabem nem ora pedindo comida porque nós podemos comer doce já por muito tempo, então não desejamos a boa comida. E boa comida para mim é yakisoba, carne, sashimi. Se você não comeu sashimi, você ainda não viveu. Amém? Há uma voz. Eu já estou terminando. E diz assim, vamos ver. E agora essa voz, a voz da lei, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo ainda uma vez, comoverei não só a terra, senão também o céu. Eu não tenho tempo de mostrar, mas está se referindo a Ageu. E Ageu disse, Deus vai mover a terra e os céus. Sabe o que vem depois do próximo verso? Você sabe qual é? Meu é o ouro, minha é a prata. Quando Deus mover, Ele vai mover por causa da graça e já está acontecendo no mundo inteiro. Amém? Tudo que é feito pelo homem na igreja, tudo que é feito pelo homem nas nossas vidas, vai se mover. Tudo aquilo que é prejudicial a você, que te machuca e te dá um fundamento que é falso, uma falsa esperança, vai se mover. A voz da graça vai mover. E diz aqui que Deus vai mover não só a terra, como a lei fez, mas também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas por homens. E olha bem, não tenha medo de se mover pela voz da graça. Vai mover somente as coisas que são feitas por mãos humanas, para que as coisas que são imóveis permaneçam. Vida, saúde, paz, plenitude. Amém. Graça, favor, as coisas imóveis permanecem. Porque você confia em algo que não é sólido. É melhor então que se mova. E a voz de Deus vai mover tudo aquilo que foi feito por homens, para que as coisas que são imóveis permaneçam. E tudo termina dessa forma. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, o nosso reino não pode ser abalado. Amém? O reino de Cristo. Retenhamos a graça. E essa palavra é positiva, no grego, está no tempo presente, ativo, ou seja, vamos tomar posse da graça. Retenhamos a graça. Vamos ouvir a graça. Vamos receber a graça. Vamos colocar o foco na graça. Amém? Vamos ser radicais sobre a graça. Vamos segurar a graça. Sabe por quê? Só pela graça. Pela qual, só pela graça, pela qual, somente pela graça, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Somente pela graça podemos servir a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade. Temos que ter reverência e temor na igreja. Meu Deus, as pessoas não querem saber de reverência. Meu amigo, isso só acontece pela graça. Ensine a graça, e reverência e piedade acontecerão. Nosso Deus é um fogo consumidor. Não permita que essa palavra te ponha medo, porque Deus vai trazer julgamento. Não, está tudo no contexto. Deus vai queimar tudo que não é dele, para que tudo aquilo que é bom e proveitoso para você, as coisas imóveis, permaneçam. Posso ouvir um amém? Foi abençoado? Dê glória a Ele, aleluia. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos neste lugar. Eu te amo, meu amigo. Amigo, ouça. Escute, no mundo em que o amor tem se tornado algo muito raro, cada um se preocupa consigo mesmo. Cada um quer só se beneficiar. Toda companhia está procurando só o lucro.
Não se importam com moral, não se importam se você vai ser ferido no processo, não se importam com a sua privacidade, não se importam com nada. Neste mundo onde não existe mais amor, há um amor que é eterno, há um amor que não desiste de você. E por isso você está ouvindo essa mensagem. É um amor que está te atraindo, um amor que está te procurando, um amor que quer te abraçar completamente, um amor que quer dizer: meu filho está em casa, sem falar sobre o seu pecado, mas dizer: vamos matar o bezerro, vamos celebrar. Um pai que se alegra com a sua volta. Você quer voltar? Quer voltar para ele? Você quer voltar para a graça? Você quer voltar para mais do que o suficiente? Você quer voltar à provisão? Quer voltar à música e à dança? Voltar ao amor do Pai? E ser pleno? Lá fora é tudo frio, vazio. Na casa do Pai há amor, amor incondicional. Um coração que não desiste de você. Um coração que te ama. Deus tem um grande amor por você. Então, amigo, talvez você ouviu Deus, e eu quero dizer isso para você que está dizendo: bem, não quero isso. Não rejeite a voz da graça. Sim, vai haver um julgamento. Para quem rejeita, Deus vai ter que julgar. E diz no final que Deus é um fogo consumidor para aqueles que rejeitam, que não aceitam o que o seu filho fez. Você não aceita? Que o fogo consumidor de Deus caiu sobre Jesus por sua causa? Então você vai permitir que esse fogo consumidor caia sobre a sua vida, se quer salvar a si mesmo. Mas, amigo, não tem que ser assim. Jesus morreu na cruz por você. Ele recebeu o julgamento de Deus por sua causa. E Deus hoje, justamente, não pode te punir nunca mais. Disciplinar, sim. Punir, jamais. E não somente isso. Deus coloca à sua disposição as riquezas da sua glória, sua herança, que pertence a ti. Amigo, se você está assim e diz: eu quero Jesus na minha vida, eu quero voltar para a casa do Pai, faça essa oração de coração, eu vou te ajudar agora. Diga de coração, diga: Pai Celestial, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor. E eu creio de todo o coração que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e que tu o ressuscitaste. E ele está vivo hoje. Obrigado, Pai. Os meus pecados foram perdoados. Jesus Cristo é o meu Senhor. Sou grandemente abençoado, altamente favorecido, porque tu me amas. Em nome de Jesus. E todo o povo diga: amém. Fiquem em pé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sorria, ok? Porque você está no Monte Sião, onde existe muita música e dança. Tenha esse espírito alegre, amém? Os pecados foram perdoados. Eu sei que Deus me ama, Deus me ama. Uma das melhores formas de permanecer na graça é ter a consciência de que sou aquele que Jesus ama. Pense sempre no seu amor e você vai ficar cheio da graça. Levante as suas mãos aqui neste lugar e onde você está assistindo. Que nessa semana o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão, com as bênçãos de Deuteronômio 28. Que o Senhor faça que essas bênçãos se manifestem nessa semana. Amém. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti. Que o Senhor te guarde, te proteja, te preserve também aos seus familiares de todo perigo e também de acidentes, de todo o poder do maligno. Completamente protegido. Profundamente amado. Que o Senhor faça o seu rosto sorrir para você. Por causa daquilo que Jesus fez. Não há mais separação entre você e Deus. E Deus diz: vem, quanto mais vier, mais alegre, mais feliz ficarei. Então venha durante essa semana. Procure conhecer este amor deste Pai, o Pai da graça, em nome de Jesus. E que Ele te conceda shalom, saúde e paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você pode ir.